Bom, gente, então hoje nós vamos falar sobre hematose e transporte de gases, certo? Como de costume, eu vou desligar a câmera para que o vídeo fique mais leve, mais fácil de ser carregado. Então, essa aula tem os seguintes objetivos: compreender como ocorre a difusão dos gases dos pulmões para o sangue, compreender como acontece o transporte de oxigênio no sangue, compreender como acontece o transporte do gás carbônico no sangue, avaliar o efeito da presença de monóxido de carbono sobre o transporte de oxigênio e analisar os volumes e capacidades pulmonares, né, e efeitos de possíveis alterações nesses valores. Bom, para preparar essa aula, nós usamos o livro de Fisiologia Médica do Boron e o livro de Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortora. Mas você também pode estudar pelo livro Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Bom, gente, então a hematose seria exatamente esse processo, né, de que os gases vão sendo passados do pulmão para o sangue, através dos alvéolos, né? Então, lá nos alvéolos tem uma membrana que vai permitir essa passagem dos gases, né? Tanto do alvéolo para o sangue, como do sangue para os alvéolos, fazendo esse equilíbrio. Então, quando o sangue passa pelos vários alvéolos, à medida que ele vai passando próximo, né, a cada um dos alvéolos, ele vai recebendo o oxigênio e vai doando CO2, né? De maneira que um sangue que estava pouco oxigenado com muito CO2 vai se transformando num sangue oxigenado com pouco CO2, até que aconteça a saturação, o equilíbrio entre a quantidade de O2 que está dentro do alvéolo e a quantidade de O2 no sangue. Na hora que isso se equilibra, o sangue então estaria saturado de O2 e aí ele retorna ao coração sendo distribuído, né, para os tecidos. E lá nos tecidos vai acontecer a mesma coisa no sentido contrário, né? O sangue, à medida que vai passando pelos capilares nos tecidos, vai doando oxigênio, vai recebendo CO2 e vai ficando pobre em O2 à medida que ele vai passando por esses vários capilares. Bom, por que que temos a troca, né, de gases do alvéolo para o sangue? Por causa da difusão. O gás sempre passa do meio de maior pressão para o meio de menor pressão. Então, quando nós abrimos, por exemplo, um cilindro de gás butano, né, com pouco tempo começamos a sentir o cheiro do gás. Por quê? Porque ele vai se expandindo, da onde ele está comprimido em maior pressão dentro do cilindro, e ele vai se difundindo pelo ambiente para se espalhar aonde tem menor pressão. A mesma coisa acontece nos alvéolos. Então, os alvéolos estão cheios de oxigênio, o oxigênio se difunde para o sangue. E o sangue que está cheio de CO2 vai permitir, então, que o CO2 se difunda para o alvéolo, né? Fazendo, então, essa difusão do meio de maior pressão para o meio de menor pressão desses gases. Sempre nesse sentido. Para isso, cada alvéolo tem em sua volta capilares que vão permitir esse íntimo contato dos gases. Como vai permitir isso? Através de uma membrana. Uma membrana que é constituída da parede do alvéolo, certo? A célula, o pneumócito, né, que faz a parede do alvéolo, mais a célula endotelial, que faz a parede do capilar. E entre ambos tem uma fina membrana de tecido conjuntivo.
Então, essa camada formada por essas três partes, né, o endotélio do vaso, o tecido conjuntivo e a parede do alvéolo, nós chamamos de membrana alvéolo-capilar. E é através dessa membrana que o oxigênio se difunde do alvéolo para o sangue e o CO2 se difunde do sangue para o alvéolo. Para passar através dessa membrana alvéolo-capilar, o oxigênio vai ter que também se difundir pela membrana das células dessas coisas. E para ele não há um problema isso, uma vez que o oxigênio, né, por ser uma substância apolar, ele tem afinidade, né, pela membrana celular. Então ele atravessa livremente a membrana celular, não precisa ter um poro, um canal específico para isso. Ele atravessa, se difunde diretamente pela bicamada de lipídio. No entanto, quando ele chega dentro do vaso sanguíneo, aí ele já encontra um problema. Por quê? O que nós temos no vaso sanguíneo? Sangue. O sangue é aquoso e o oxigênio não se dá bem com a água. Por isso a necessidade de transportadores. Certo? Então, no sangue nós temos a hemoglobina para fazer esse transporte. Então, nesse gráfico aqui, nós temos representado todas as barreiras ao qual o oxigênio tem que atravessar até ele chegar dentro da hemácia e se encontrar com a hemoglobina. Então, ó, o oxigênio estava livre lá no alvéolo capilar, passa por uma camada delgada de água, que faz parte dessa umidade presente no sistema respiratório. Depois, ele passa pela membrana celular do pneumócito, né? Depois, por dentro do citoplasma do pneumócito, a membrana celular do outro lado do pneumócito. Aí, o espaço intersticial do tecido conjuntivo, a membrana celular do endotélio do capilar, o citoplasma do endotélio do capilar, a membrana celular do endotélio capilar pelo outro lado. Aí ele cai no plasma. Lá ele não tem muita afinidade pela água, ele procura ir para um lugar melhor para ele. Atravessa a parede, a membrana celular do eritrócito, e lá no citoplasma do eritrócito, então, ele se encontra com a hemoglobina, que tem afinidade pelo oxigênio. Bom, alguns fatores podem interferir na difusão de um gás. Então, nós formos pensar, por exemplo, no oxigênio se difundindo para o sangue. Então, que fatores poderiam interferir nisso? A diferença de pressão. Por exemplo, se eu estiver num lugar que a pressão de O2 for menor, a difusão vai ser menor. A área disponível para a difusão, quanto mais alvéolo eu tiver, mais difusão eu terei. Quanto menos alvéolo eu tiver, menos difusão eu vou ter. A solubilidade no líquido, isso muda, porque o líquido pode estar mais fluido, mais viscoso, né? Pode ter muito líquido, pode ter pouco líquido. A distância a ser percorrida naquela membrana alvéolo-capilar, por exemplo, ela pode se espessar, ficar mais espessa, com mais tecido conjuntivo no meio, mas fica mais difícil dele. Né? O peso molecular do gás, aí seria para comparar um gás com o outro, né? No caso do oxigênio, ele não vai mudar, vai ser sempre o mesmo peso molecular. E a temperatura, que também para o nosso organismo não é um problema, porque a nossa temperatura é constante em nosso organismo. Né? Mesmo que a gente tenha, às vezes, um evento de febre ou coisa parecida, em que a nossa temperatura sobe um pouco, essa diferença na temperatura não é significativa para provocar uma mudança detectável. Bom, a conclusão
composição de gases do ar, ela é variável desde a atmosfera até o alvéolo. Então, nesse gráfico nós podemos ver que há uma mudança, né, no teor dos gases que compõem o nosso ar, de acordo com o que ele vai passando. O ar atmosférico, fora do corpo, o ar umedecido, que é o que acaba chegando, né, pelo nosso sistema respiratório, o ar dentro do alvéolo e o ar que nós expiramos. Então, observe que há uma mudança considerável na concentração. Por que essa mudança acontece? Ora, à medida que nós pegamos o ar atmosférico, colocamos no sistema respiratório, ele vai se misturar com a água, que o nosso sistema respiratório coloca, né, para umedecer esse ar e, de certa forma, proteger as membranas internas. Certo? Então, à medida que ele vai se misturando com essa água, ele vai, então, mudando a sua composição, né? Uma vez que a água vai se misturar nesse meio. Tá? Quando chega lá no alvéolo, ele vai haver também a mistura do ar que está chegando com resíduos, né, com uma parte de ar que ficou nos espaços mortos, aqueles espaços que não esvaziam no momento da expiração. Então ele vai pegar um ar novo que está chegando, se misturando com o ar que já estava dentro do pulmão. Nova alteração acontece. E na hora que nós expiramos, aí acontece o inverso, né? O ar saturado de CO2 com menos O2 vai saindo e entrando em contato com o ar novo que estava vindo, né, que ainda está dentro das cavidades. Então ele novamente se mistura, fazendo então uma mudança nessa composição. Então por isso que os valores, né, dos gases se alteram, né, quando nós olhamos em cada etapa do processo. Destacando só a presença de O2 e CO2, nós vamos ver o seguinte. A pressão de O2, o ar atmosférico, tem 160. Lá dentro do alvéolo ela chega com 105. No sangue venoso ela tem 40. Tudo em milímetros de mercúrio. Né? O sangue arterial chega a 105, que é a mesma pressão do ar alveolar. Por que essas pressões se igualam? Porque, como eu mostrei naquela imagem inicial, à medida que ele vai passando em vários alvéolos, ele vai recebendo oxigênio até que ele satura, ou seja, até que a concentração no sangue seja a mesma do alvéolo. Aí para de ter troca. Quando chega nos tecidos, ele vai perdendo oxigênio, vai perdendo oxigênio, vai perdendo, até que ele se equilibre com a quantidade de O2 que tem dentro dos tecidos. E aí chega aos 40, que seria o mesmo do sangue venoso. Né? Então, nós vamos agora falar de perfusão pulmonar. A perfusão pulmonar é uma referência feita ao fluxo sanguíneo da circulação pulmonar que está disponível para a troca gasosa. E ela é comparada com a ventilação. Dessa forma, nós teríamos uma correlação em que a quantidade de ar que chega com a quantidade de sangue que passa, certo? No pulmão, nós temos 3 zonas de perfusão. Zona 1, zona 2, zona 3. Na zona 1, a ventilação é maior e a perfusão é menor. Ou seja, os capilares estão mais contraídos e os alvéolos mais dilatados. Na zona 2, a perfusão e a ventilação se equivalem. Dessa forma, os alvéolos não estão tão dilatados e os capilares estão mais vasodilatados, consequentemente a esse equilíbrio. E na zona 3, nós temos então a perfusão sobrepondo a ventilação. Chega menos ar nessa região, os alvéolos ficam mais contraídos e os vasos ficam mais dilatados. Então, perfunde mais sangue do que passa ar.
há, então, nesse caso, uma relação entre o tamanho das vias aéreas e o fluxo sanguíneo na região, na nossa posição ortostática, né? Então, a gente pode ver aí pelas zonas de perfusão, ó, certo? Que em A, a perfusão encontra-se reduzida, olhe os capilares menos dilatados e o alvéolo mais expandido, né? E na zona 3, nós teríamos o alvéolo menos expandido e os capilares mais dilatados, né? Então, ainda para a gente ter essa correlação das zonas, né, no que diz respeito ao que é, a como estariam os alvéolos e como estaria a circulação. Tá? Essa imagem tenta nos mostrar, né, que existe uma relação da difusão de O2 com o fluxo sanguíneo. Obviamente, se mais fluxo está acontecendo, ou seja, se o sangue está fluindo com mais velocidade, né, ele precisaria ter mais expansão alveolar para que a troca acontecesse com mais eficiência. Por quê? Se o sangue passa mais lentamente e a pressão de O2 está chegando, é compatível com isso, você satura rapidamente o sangue, porque o oxigênio vai fluindo para isso. Se ele passa muito rápido, várias hemácias não vão pegar oxigênio, porque a quantidade de O2 não vai ser suficiente em função da velocidade de passagem. Eu teria que expandir mais, ou seja, eu teria que aumentar mais a quantidade de O2 que estaria chegando. Como que eu posso fazer isso? Dilatando os alvéolos. Se eu dilato os alvéolos, aí mais oxigênio vai chegar e mesmo tendo um fluxo sanguíneo maior, essa saturação aconteceria normalmente. Por isso que normalmente, né, quando da ação do sistema nervoso autônomo simpático, que promove um aumento da frequência cardíaca, ele também provoca uma broncodilatação, aumentando assim a entrada de oxigênio para os alvéolos, à medida que o fluxo sanguíneo também aumentou. Bom, uma coisa importante de nós avaliarmos é o que nós chamamos de complacência pulmonar. A complacência pulmonar, ela vem de uma relação entre a distensibilidade do pulmão e a elasticidade dele. Trocando em miúdos, nós podemos dizer que seria a facilidade do pulmão se expandir, de o pulmão se inflar, se encher. Quanto mais complacente ele for, mais ar ele vai conseguir colocar para dentro. Né? Com o passar dos anos, por exemplo, a nossa complacência pulmonar tende a diminuir. Por quê? Porque nós vamos perdendo elasticidade por causa do processo natural de envelhecimento que nós vamos estudar lá no terceiro período. Tá? Mas a gente tem, né, uma boa relação para comparar isso, aquelas bolas de encher para a festa de aniversário. Quando você pega uma bola mais macia, você sopra ela, ela enche fácil. Você não tem que fazer muita força para encher a bola. Quando você pega uma bola mais dura, você tem que sobrar com mais força, porque a complacência dela é menor. Bom, mas quais as forças que são determinantes para essa complacência? Então, nós teríamos, né, que as forças elásticas pulmonares, que é uma relação entre a quantidade de fibras elásticas de colágeno, corresponde a 1/3 dessa complacência. E os outros 2/3 são a tensão superficial do líquido que está dentro do alvéolo, o líquido alveolar. Certo? A água que se
que se acumula dentro dos alvéolos, né, fazendo uma fina camada de água sobre a membrana do alvéolo, faz essa tensão superficial. E ela é a maior responsável por essa complacência, né? Com o passar dos anos, né, nós temos uma diminuição da complacência por causa desse fator aqui, ó. Mas observem que ele não é tão importante, ainda bem, né, porque aí a nossa complacência pulmonar diminui um pouco, mas não tão significativamente, ao ponto de fazer com que nós tenhamos algum tipo de insuficiência respiratória em decorrência disso, né? A gente já perde um pouco a nossa capacidade de encher tão bem os pulmões, mas não ao ponto de isso ser um problema, né, funcional. Então, para a gente entender melhor essa tensão superficial, que é feita pela água e que é responsável pela maior parte dessa complacência, a gente tem a interação entre as moléculas de água, né, umas com as outras. Vocês sabem que as moléculas de água fazem pontes, né, intermoleculares, né, com as outras moléculas de água, as pontes de hidrogênio, né? E isso cria como que uma malha de moléculas integradas umas com as outras, que permite, né, que a força entre as moléculas seja tão grande que seja difícil penetrar nesse espaço aqui, né? Para melhorar isso, nós temos uma alternativa, né? O nosso sistema respiratório produz uma alternativa para isso. Então, que alternativa é essa para suplantar essa tensão superficial? É a produção de uma substância chamada surfactante. Mas o que é o surfactante? Para que serve? Então, o surfactante é um líquido que é secretado pelas células epiteliais, os pneumócitos tipo 2, certo? E esse líquido contém fosfolipídio, dipalmitoil fosfatidilcolina, apoproteínas e cálcio. A parte, essa molécula que forma esse surfactante, ela acaba tendo uma cabeça polar e uma cauda apolar. Então ela interage tanto com a água como com o oxigênio, criando uma maneira do oxigênio, então, penetrar através dessa tensão, reduzindo a força necessária para o oxigênio penetrar, facilitando assim, né, essa penetração. Isso contribui até para a abertura do alvéolo, para evitar que o alvéolo colabe, porque essa tensão superficial é tão grande que ela meio que puxa as paredes do alvéolo, fechando eles. Uma criança prematura, por exemplo, ela não produz esse surfactante ainda. Então, hoje, os médicos já conhecendo essa substância, já existindo essa substância na forma de um produto farmacológico, né? Ele é administrado logo que o prematuro nasce, para que os alvéolos se abram com maior facilidade e a criança não desenvolva uma insuficiência respiratória ali por ser prematura. Certo? Então, esse surfactante vai reduzir a tensão superficial do líquido alveolar. Tá? Então, aqui nós podemos ver esse efeito. Olha, a interação entre as moléculas fazem com que não haja, né, muita possibilidade das partículas entrarem. Então, quando a partícula chega aqui, ela tende a escapar pelos lados, ao invés de penetrar. Quando eu coloco o surfactante, eu crio um rompimento dessa barreira da tensão superficial por causa da interação do surfactante com as moléculas de água também, criando assim um ambiente mais propício para a entrada, né, rompendo essa
tensão da superfície da água. E com isso, as moléculas de água se organizam um pouco diferente, de uma forma um pouco diferente, e, consequentemente, isso melhora a capacidade respiratória e facilitando a passagem, a difusão do O2. Bom, e como se dá, então, o transporte tanto do oxigênio como do CO2 nas moléculas de água, né? Nas moléculas de água não, no plasma. Tá? Então, se nós lembrarmos, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, quando você olha, o CO2 está dissolvido dentro do líquido. Por quê? Por causa da pressão existente na garrafa. Então, o CO2 é injetado sob pressão, a garrafa é fechada, e aí há esse equilíbrio, né, forçando essa solubilidade. No entanto, na hora que você abre a garrafa, acontece esse efeito, formam-se bolhas. Por quê? Porque a pressão agora não é a mesma. E aí o CO2 tende a se tornar insolúvel em água. Certo? Isso serve tanto para o CO2 como para o O2. Então eles não se solubilizam em água. Como o nosso sistema não tem uma pressão tão elevada ao ponto de forçar essa solubilidade, há a necessidade de um mecanismo que permita o transporte dessas substâncias, né, nesse líquido aquoso que é o sangue. Para fazer isso, nós temos uma célula sanguínea chamada eritrócito, né, ou hemácia, como queiram, que tem dentro dela uma proteína, a hemoglobina. E nessa hemoglobina tem um grupo M, que está representado aqui do lado. E esse grupo M tem um átomo de ferro, ferro 2, ferro mais 2, que tem afinidade pelo oxigênio. Então, o oxigênio que entra na hemácia encontra a hemoglobina e lá na hemoglobina, num local específico dela, vai ter esse grupo M, onde esse átomo de ferro vai se ligar ao oxigênio. Né? Vocês já ouviram falar, né, que tem pessoas que desenvolvem, né, anemia ferropriva, né, anemia por privação de ferro. Por que desenvolve anemia por causa disso? Não está tendo ferro na dieta, na alimentação, e para fazer a hemoglobina, eu preciso do ferro. Se não tiver o ferro, essa hemoglobina não serve para nada. Então o cara tem uma anemia por privação de ferro. Ele não consegue amadurecer as hemácias na velocidade que ele precisava, porque ela precisa colocar o ferro lá e não está tendo ferro. Então a quantidade de hemácia acaba sendo menor, que a velocidade de produção de hemácia fica comprometida por falta de ferro. Faz-se a reposição de ferro, rapidamente o número de hemácias volta ao normal, porque tendo ferro, a síntese acontece normalmente. Bom, lá na hemoglobina, esse grupo M, para que ele consiga transportar o oxigênio, ele precisa estar na forma de ferro 2. No entanto, a presença de nitratos e algumas sulfonamidas transformam o ferro 2 em ferro 3. Quando isso acontece, aquela molécula de hemoglobina perde a capacidade de transportar o ferro. Ela passa a ser chamada de meta-hemoglobina, certo? E aí ela não se liga ao ferro, então ela não serve para nada. Para evitar isso, nós temos uma enzima que é a meta-hemoglobina redutase, que reoxida o ferro 3 de volta a ferro 2, recuperando a hemoglobina. De forma que, em média, apenas 1,5% da hemoglobina circulante no nosso sangue, dentro das hemácias, está na forma de meta-hemoglobina. Ah, mas por que ela está na forma de meta-hemoglobina? Porque ela não achou a enzima ainda. Não deu tempo ainda da
enzima converter. Porque nós temos que pensar que eu tenho várias milhões de moléculas de hemoglobina sendo reduzidas a ferro 3 e sendo reoxidadas a ferro 2 pela metahemoglobina redutase. Então, sempre vai ter um pouco que ainda não foi reoxidado, né? Então, por isso, sempre vai ter aí uma pequena parcela de metahemoglobina. Mas sendo pouco, isso não é um problema, né? É o normal para o funcionamento e para garantir o transporte de oxigênio. Bom, trocando em miúdos, então, como que se dá esse transporte do oxigênio? Ora, o oxigênio ele é transportado 98,5% ligado à hemoglobina, formando o que nós chamamos de oxhemoglobina, certo? E apenas 1,5% do oxigênio aparece livre no plasma, né? Então, do 100% do oxigênio que entra no sangue, 98,5% liga na hemácia, na hemoglobina dentro da hemácia, e 1,5% fica livre, né? À medida que isso vai para perto dos tecidos, o oxigênio que está livre migra para os tecidos. E parte do oxigênio que está ligado à hemoglobina vai se soltando, garantindo que sempre vai ter esses 1,5% livre, à medida que vai diminuindo a quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina, certo? Então, satura, muito oxigênio ligado à hemoglobina, pouco oxigênio livre. O pouco oxigênio livre vai migrando para os tecidos e vai sendo recomposto pela liberação do oxigênio que está com a hemoglobina. Dessa forma, a quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina vai diminuindo e o oxigênio vai se soltando. Já já falaremos mais de por que ele se solta dessa hemoglobina, tá? E o gás carbônico? O gás carbônico tem uma pequena afinidade pela hemoglobina. Apenas 23% do gás carbônico anda ligado à hemoglobina. No entanto, existe uma enzima chamada anidrase carbônica que converte o CO2 em bicarbonato e libera isso livre na corrente sanguínea. Então, 70% do CO2 circula no sangue na forma de bicarbonato livre e 7% circula na forma de CO2 mesmo, né, misturado com o plasma. Essa imagem para mostrar essa transformação do CO2 até o íon bicarbonato, né? Então tá aqui, ó, CO2 entra na hemácia, lá dentro ele encontra com a água, sobre a catálise da anidrase carbônica vira ácido carbônico. O ácido carbônico se dissocia e o íon bicarbonato é então liberado da hemácia. Quando chega perto do pulmão, que já está saturado de bicarbonato, o íon bicarbonato retorna, se associa novamente ao H+, forma ácido carbônico, volta a formar CO2 e água, o CO2 sai e vai embora para o alvéolo. Bom, então nesse transporte de gases nós temos que ver alguns fatores. Dois efeitos são importantes. Primeiro, o transporte de oxigênio facilita a liberação do CO2 pela hemoglobina. Nós chamamos isso de efeito Haldane, certo? Então, à medida que eu tenho muito oxigênio presente, eu forço o CO2 a sair da hemoglobina. Eu tenho mais oxigênio do que CO2, então um força, um empurra o outro. E aí o oxigênio toma o lugar desse CO2. Por outro lado, o transporte do CO2 através da formação dos íons de hidrogênio facilita a liberação do O2 pela hemoglobina. Então lembra que eu falei que quando ia chegando perto dos tecidos,
o oxigênio ia se soltando da hemoglobina. Por que ele se solta? Porque à medida que o CO2 vai entrando na célula e vai sendo convertido em bicarbonato, ele libera um H+. E aquele H+ se liga com a hemoglobina. E quando ele se liga com a hemoglobina, ele solta o oxigênio. Então ele vai e força o oxigênio a sair para ele se ligar na hemoglobina. Certo? Então, esse efeito nós acabamos chamando de efeito Bohr. Seria um efeito da redução do pH, uma vez que o pH vai ficando mais ácido por causa da presença desse H+ que vai sendo liberado, né, forçando a liberação do oxigênio. Então, nós chamamos isso de efeito Bohr. Essa produção de bicarbonato também é importante no nosso organismo, porque acaba formando um tampão, o tampão carbonato, certo? Que vai garantir a manutenção do pH fisiológico do nosso organismo. Ou seja, quando o CO2 e a água reagem na presença da anidrase carbônica, formando o ácido carbônico, que se dissocia em H+ e HCO3, e esse HCO3 ele vai para o sangue, né? Esse HCO3 ele vira um aceptor de prótons lá fora. Então, se o meu corpo, por algum motivo, produziu H+, esse H+ vai se ligar ao HCO3 e vai fazer essa reação acontecer no sentido contrário, neutralizando esse H+. Se, por outro lado, eu foi produzir base, o H+ produzido aqui vai ser forçado aí neutralizar essa base. E dessa forma você tem esse efeito tamponante, certo? Então, quando aumenta o CO2, essa reação se desloca nesse sentido. Quando diminui o CO2, essa reação se desloca na outra direção. Bom, um outro gás que nós encontramos na natureza, né, na atmosfera, é o monóxido de carbono. Ele também se difunde através do alvéolo, certo? E se liga também nas hemoglobinas. Essas bolinhas pretas aqui estariam representando essa ligação. Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte: o monóxido tem uma afinidade muito maior pela hemoglobina. Então ele liga na hemoglobina e não desliga mais. Aquela hemoglobina está perdida. Certo? Como nós podemos ver na imagem aqui, ó, nós temos, né, que a hemoglobina, né, se liga, o ferro da hemoglobina se liga tanto ao oxigênio como ao monóxido de carbono. Só que a afinidade desse ferro aqui pelo monóxido é 210 vezes maior do que a do oxigênio. Então, se o monóxido ligou aqui, acabou, essa hemoglobina aí está perdida. Como a quantidade de monóxido de carbono no ar atmosfera é muito baixa, né, de maneira geral, nós não temos problema com relação a isso. Mas se a pessoa se expõe a um ambiente enriquecido de monóxido de carbono, né, ele vai, então, ter uma insuficiência respiratória, né, ou o equivalente a isso, porque ele não vai conseguir transportar o oxigênio, porque as hemoglobinas vão estar todas saturadas de monóxido. Né? Então é como se ele se asfixiasse pela ausência do oxigênio, mesmo o oxigênio estando disponível. Muitas das pessoas que morrem em incêndios morrem pela inalação de grandes quantidades de monóxido de carbono. E a queima, né, da madeira, do papel e etc., né, formam muito monóxido de carbono. E aí a pessoa aspirando aquilo ali, durante um certo tempo, ela, por asfixia, acaba indo a óbito. Bom, agora nós vamos avaliar o que nós chamamos de volumes e capacidades pulmonares. Nós temos no pulmão
um volume residual. O que é esse volume residual? Significa que quando eu expiro, sobra ar dentro do meu pulmão. Eu não consigo jogar todo o ar que eu tenho no pulmão para fora. Então, mesmo que eu faça um sopro muito intenso, muito forte, vai sobrar um resíduo de ar. Nós chamamos de espaço morto, né? Então, esse volume residual ele corresponde a 1.200 ml. Além disso, nós temos um outro volume de reserva, chamado volume de reserva expiratório. Esse volume, normalmente não é expelido do pulmão. A não ser na hora que eu falo assim, eu vou encher um balão e eu quero soprar o máximo para encher o balão. Aí eu uso ele. Mas normalmente a gente não expõe isso, deixando dentro do pulmão um volume de reserva expiratório e um volume residual que formam o que nós chamamos de capacidade residual funcional, que seria o ar que fica dentro do pulmão quando termina a expiração e que permite que continue acontecendo a troca dos gases, a hematose, porque o sangue continua passando lá e os alvéolos continuam tendo um pouco de oxigênio lá dentro. Certo? Bom, mas você está lá sentado na sua casa, inspirando e expirando normal, então você está fazendo o que nós chamamos de volume de ar corrente. Inspira, expira, inspira, expira, e assim sucessivamente. Esse volume é de em torno de 500 ml. Mas você fala assim, eu vou mergulhar. E eu falei, eu quero ficar dentro da água o máximo que eu puder. Então você usa o seu volume de reserva inspiratório. Ou seja, você vai lá, enche seu pulmão de ar e mergulha. Esse é o seu volume de reserva inspiratório. Certo? Então, o nosso pulmão tem uma capacidade inspiratória, que seria o volume de ar corrente mais o volume de reserva inspiratório, e uma capacidade residual funcional. O que a gente usa na maioria do tempo é esse volume de ar corrente. Mas eu tenho uma capacidade inspiratória que eu posso utilizar se eu precisar. Certo? Esse conjunto, né, que eu posso esvaziar e encher, né? Eu posso soprar ao máximo, encher no máximo e soprar ao máximo de novo. A gente chama então essa capacidade de movimentação de ar de capacidade vital, que corresponde aí a 4.800 ml. Que vai descontar o quê? O espaço morto, o volume residual. É aquele que eu não consigo mexer com ele nunca. Né? Algumas pessoas com envelhecimento diminuem essa capacidade vital. Por quê? Porque ele aumenta o volume residual à medida que ele vai envelhecendo. Pelo pulmão endurecer, porque você tem menos fibras elásticas, etc. A capacidade de distensibilidade do pulmão diminui e a capacidade também de espremer na hora da inspiração também diminui. E aí, a sua capacidade vital muda. E a capacidade pulmonar total é o nome que a gente dá ao somatório de todos esses espaços, né? Todo esse volume. Seria todo o ar que caberia dentro dos meus dois pulmões, que gira em torno de 6.000 ml. Essa capacidade a gente não consegue medi-la, a gente estima, porque o volume residual a gente não consegue medir. A gente mede isso aqui, ó, capacidade vital. Quando faz o exame chamado espirometria, né? Você põe um sensor lá na sua boca, né? E a pessoa que está fazendo a espirometria manda você inflar o máximo o pulmão e manda você soprar o máximo durante o tempo máximo possível, até você, como se você estivesse espremendo seu pulmão no máximo. Então aí você mede a sua capacidade vital. Certo? Bom, gente, então era isso.
recapitulando aí nossos objetivos, né? Nós tínhamos como objetivo compreender como é que ocorre a difusão dos gases dos pulmões para o sangue, compreender como que ocorre o transporte de oxigênio no sangue, como acontece o transporte de gás carbônico no sangue, avaliar o efeito da presença do monóxido de carbono sobre o transporte de oxigênio e analisar as capacidades e volumes pulmonares e efeitos de possíveis alterações nesses valores, certo? Então era isso que nós tínhamos para hoje. Até a próxima.